Bom dia. Bom dia. Quem está no fundo não se preocupa que esse desenho aqui é apenas um esquema, não dá para enxergar daí, mas eu vou ler. Aqui é a cola que eu vou falar para vocês hoje. Vocês não devem confiar muito na nossa cor, que vai ficando velha, né? Então eu perguntei para o Seneda se ele fez o estudo de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O Geraldinho, alguns já devem conhecer o Geraldinho, ele está contando para nós a vida do Chico, ele conviveu muito. Se vocês puderem acessar os estudos do Geraldinho, é muito interessante o que ele conta daquilo que o Chico falava e que não está nos livros. E para nós que não tínhamos acesso, não morávamos lá, em Uberaba, a gente não fica sabendo. Uma das coisas muito interessantes que ele contou, que Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não foi um livro de Humberto de Campos. Humberto de Campos apenas transcreveu o que está escrito no Mundo Espiritual. Que aquilo lá já estava tudo colocado, né? Aquilo que a gente sabe, né? Está tudo escrito, a história da humanidade e as coisas nobres estão gravadas no livro da vida. Então a gente, quando lê Brasil, Coração do Mundo, você imagina que Humberto de Campos tenha feito. E ele fala que o Chico esclareceu que não. Humberto de Campos simplesmente transcreveu, baixou o que estava lá. E daí a importância daquele momento que Jesus resolve trazer o seu evangelho da Europa para o mundo novo. E vem com uma equipe de espíritos angélicos e paira sobre o continente novo, sobre o Brasil, né? E chama o Brasil de Terra de Santa Cruz e resolve trazer o seu evangelho. Para trazer o seu evangelho, ele pede para Elio reencarnar em terras portuguesas, que vem ser o infante de Sagres, chama Ismael para ser o orientador do Brasil e traz vários espíritos da sua intimidade para reencarnarem no Brasil. Então, a fenomenologia que aconteceu, que eu falei da última vez aqui em vocês, vou repetir, na Fazenda Santa Maria, em Sacramento, estava já programada, era uma programação para receber espíritos que receberiam a doutrina espírita no Brasil. Então vem para ali Eurípides Barçanufo e a Fazenda Santa Maria, aqueles homens rudes, só tinha peão de fazenda, domadores de cavalo, lavradores, a maioria absoluta analfabetos, eram todos médiuns. E a fenomenologia na Fazenda Santa Maria foi tão importante que estava no programa para receber Eurípides, orientado por Vicente de Paulo. Então todos os espíritos da codificação se comunicaram em Sacramento. Isso gerou um livro que se chama Eurípides, o Médium de Jesus. Quando esse livro foi levado para o Chico, os originais foram levados para o Chico leu e falou assim: esperem 50 anos para publicar, porque o movimento espírita brasileiro não vai aceitar. E foi o que eles fizeram, passou de 50 anos. E foi muito interessante que apareceu na época em Sacramento e falou com a Alzira, uma moça não espírita, cuja profissão ela pegava os originais do livro e formatava o livro, recuperou aquele livro que estava numa gaveta. Imagina originais colocados numa gaveta por 50 anos, 60 anos, 70 anos. Ela recuperou tudo aquilo e a Alzira publica, porque lá atrás um dos espíritas muito importantes do Rio de Janeiro, inclusive tradutor do Evangelho, quando leu aqueles originais, falou que aquilo era um processo obsessivo, que jamais tinha que ser publicado, quando o Chico já tinha dito
Ó, não publica agora porque vai acontecer isso. Foi exatamente o que aconteceu. O cara ser um literato, um tradutor do francês para o português não significa que ele tem uma cabeça aberta, muito pelo contrário. Ele pode ser um profissional daquela área, o nome dele é famoso, a gente lê os livros traduzidos por ele, mas ele simplesmente, sem ter conhecimento da fenomenologia profunda que foi. Quem me contou isso foi a Igorina. A Igorina contou isso para nós. Fulano de tal, nosso amigo, falou que isso aí era um processo obsessivo. E não é. Por quê? Porque ele desconfiou, como nós também talvez desconfiássemos, que toda a fenomenologia de Eurípides para implantar a doutrina espírita no Brasil. Então eu falo assim, o coração do mundo é Minas Gerais. E o ventrículo esquerdo é Sacramento. Aí a Alzira acha graça das minhas loucuras, né? Eu falei, por que o ventrículo esquerdo? Porque é o que oxigena, é o que leva o sangue oxigenado para o corpo todo. É o ventrículo esquerdo. É uma maneira da gente brincar, né? Mas tem um cunho de verdade isso aí. Então Eurípides, junto com espíritos como Vicente Paulo, Bittencourt Sampaio, aí chega na Fazenda Santa Maria Bezerra de Menezes, e os espíritos que se comunicaram ali, Maria se comunica novamente. Kardec tem uma comunicação antes de reencarnar. Mais tarde chega a essa região, 1910, reencarna então, quando o processo já estava colocado ali em Sacramento, chega Chico Xavier para implantar a doutrina espírita, né, em terras brasileiras. E tem um momento que quando Eurípides percebe que iria desencarnar, em 1918, na febre espanhola, ele fala para a mãe dele, se tiver dificuldades, feche a farmácia, mas não feche a escola. A prioridade dele era a escola. E eu lembro quando eu fui a Franca para conhecer Tomás Novelino, que foi o aluno de Eurípides, o mais brilhante, que fundou o liceu espírita em Franca, né, Pestalozzi, que chegou a ter 5.000 alunos, de graça, 5.000 alunos. Por quê? Porque ele era um médico, ele era uma pessoa muito querida, uma pessoa assim, carismática. Eu assisti lá em Sacramento ele com 94 anos fazendo palestra, vestidinho de terno, com gravata borboleta. Você estava lá? Foi a primeira vez que você foi. Aquele senhorzinho de cabeça branca que falou lá na frente. Ah, é? É? Eu não sabia. Tá vendo? Cuca velha não funciona, cuca nova não funciona. Era Tomás Novelino. E Tomás Novelino, quando eu fui conhecê-lo, um tempo depois, ele me olhou, a gente chegamos lá, um bando de Londrina, né? E ele devia estar acostumado, já aí veio mais um bando de louco. Ele falou assim, o que vocês querem? Nós queremos que o senhor fale sobre Eurípides. E ele bem sério. Qual dos Eurípides? O curador ou o professor? Eu falei, o professor. Nossa Senhora. Ele abriu um sorriso. Ele ficou o dia inteiro conosco. Porque se eu tivesse dito o curador, ele falou, tá, virava as costas e ia embora. Porque para atrair aquele processo lá, Eurípides tinha todas as mediunidades. Vocês lembram quando eu contei outro dia aqui, que ele ficou, quem trabalha muito isso é o Divaldo, que na segunda reunião mediúnica que ele foi na Fazenda Santa Maria, depois da reunião, quando o Vicente Paulo falou que era o mentor, quando o Bezerra se comunicou e falou que ia trabalhar com ele, que ia fazer homeopatia através dele, Eurípides era católico. Eurípides era católico, ele tinha lido depois Leon Denis, o único livro, ele leu Leon Denis depois da morte, 340 páginas, ele leu numa noite, terminou, quando clareou o dia, ele leu de novo até o meio-dia. Então ele vai na Fazenda Santa Maria, na segunda reunião, terminada a reunião, ele deitou sobre a mesa, ficou com o tórax em cima da mesa. Alguns acharam que ele tinha desencarnado, outros acharam que ele estava obsidiado, não sabiam o que estava acontecendo. Eles tiveram o bom senso de ficar todos quietinhos em prece, impondo as mãos sobre ele. Ele ficou meia hora fora do ar. Parecia que tinha desencarnado.
empalideceu e ficou deitado ali. Quando ele voltou, a gente imagina que naquela meia hora, com o desdobramento que ele fez, ele nunca contou o que ele viu. Mas naquela meia hora foram desobstruídos todos os canais mediúnicos dele. Porque ele, igual o Chico, tinha todas as mediunidades. Todas. No seu mais alto grau. Bicorporiedade, cura, transporte, fazia cirurgia, receitava homeopatia, mas o coração dele, a visão dele estava focada no Colégio Allan Kardec. Foi ele o fundador da primeira escola espírita. E esse livro dele, então, é publicado e a gente se dá conta da importância de como que foi o projeto para trazer a doutrina espírita para o Brasil, na qual nós estamos inseridos. E esses espíritos pedem que a gente tenha, dê a continuidade a tudo isso. Então, o livro vocês podem acessar. Tem que ter entendimento da grandeza dos espíritos envolvidos ali. Porque senão a gente acha que nem o tradutor do Evangelho. Isso aí é uma obsessão. E não é. É uma realidade. Então ele se debruça a partir de 1907 e na década de 90 ele traz através de uma equipe de médiuns de Sacramento uma proposta de educação, né? De evangelização. A proposta evangelizar está acima da palavra educar. Evangelizar é educar o espírito, evangelizar o nosso espírito. Para isso, eu tenho ele pede que a gente espiritualize a nossa existência. Então é importante que a gente tenha algumas coisas mais pragmáticas para entendermos. A gente sabe, na doutrina espírita, que Deus faz somente um milagre. Ele criou o mundo material e o mundo espiritual. O mundo material, espírito, que está no fundo, não lê a letra, mas não enxerga daí, mas eu vou falar. O espírito. E o mundo material, a matéria. Quando o espírito vem do mundo espiritual, depois de passar por um programa, depois de todos nós recebermos a programação reencarnatória, nós viajamos para o intraútero. E no intraútero está aqui acoplado já, depois da relação sexual, está acoplado no útero da mãe o perispírito miniaturizado. Eu sou bom de desenho, hein? Olha que bonitinho. O perispírito está ali presidindo a escolha do espermatozoide que traz a carga genética compatível com a programação reencarnatória. Através de quê? Através dos fulcros de força, dos chakras, dos centros de força. O centro frontal, o centro coronário, o centro gástrico, o centro genésico, etc, etc, etc. Aqui está o óvulo e chegou aqui o espermatozoide. No passado se dizia que um espermatozoide vencia a corrida. Se sabe hoje que muitos chegam no óvulo que não os aceita. Só aceita um. Aceita um qual? Qual é o que ele aceita? Aquele que está sendo comandado pelo perispírito. Daí a importância de sabermos do nosso perispírito as 16 propriedades que tem o perispírito. O perispírito tem 16 propriedades que o espírita tem que saber. A expansibilidade, a penetrabilidade, a luminosidade, a bicorporiedade, a perenidade. E tem todo uma potencialidade de fazer com que, a partir dessa primeira célula, a célula ovo, multiplica-se rapidamente, né? 2, 4, 8, 16, 32 e vai, e nida no útero, e 9 meses depois nasce um bezerrinho de 3,5 kg, né? Chorando, berrando e mamando, com
A coisa é uma coisa fantástica você vê, né? Você vê, a mulher sabe-se grávida, sabe-se mãe e sente o bebê desde o momento que esse perispírito se acopla a ela. Dentro de você, mulher, isso é a grandeza do corpo feminino. O espírito, quando transita em uma programação em várias encarnações em corpos femininos, depois ele transita em corpos masculinos, quando ele transita em corpos femininos, porque o espírito tem as duas polaridades, né? O espírito tem sexo? Kardec pergunta, não. É importante nascer homem, nascer mulher? Não. E o que é importante? Depende das necessidades do espírito. Então, quando transitamos em corpos femininos, nós abrimos os portais do amor. A mulher sabe amar, o homem não. O homem tem posse, a mulher tem amor. Mas essa capacidade já pode estar sendo exercida por vidas passadas. Mas na atual encarnação, não estou ofendendo os homens, nem estou puxando o saco das mulheres. Mas o patrimônio, amor, o verbo amar, é patrimônio da parte feminina do espírito. Por quê? Porque ela capta dentro de si um outro espírito. Vocês já imaginaram que a mulher grávida tem dentro de si um espírito milenar, que às vezes é amigo, mas às vezes não é amigo. Por isso que ela vomita, por isso que ela tem um parto terrível, por isso que ela tem uma gravidez que derruba ela, etc. e tal. Mas tudo bem. Isto aqui, esse fenômeno, eu gosto de brincar porque tudo isso aqui eu tenho que desenvolver para falar na clínica gravitória, para falar lá na Casa do Caminho, para as professoras e para as crianças e para os adolescentes, não espíritas, pessoal. Então, o meu palavrório não pode ser doutrinário. A doutrina espírita nos diz que nós não temos que ser doutrinário. Eu tenho que falar tudo isso aqui para um evangélico, para um católico, sem agredi-lo, para que ele possa entender. Porque se ele se sentir que eu estou sendo doutrinário, o que a gente faz quando estão querendo doutrinar a gente? A gente fecha o entendimento, cruza os braços e não vai entender nada. A partir daí, não vai entender mais nada. A coisa mais importante aqui é o primeiro ano, que é o ano do intraútero, que tem quando eu estudei terapia de vidas passadas, já contei para vocês, 2 loucos, eu e o Zé Antônio, a gente fazia regressão de memória um no outro. Imagina, o Zé Antônio fez o curso em São Paulo, mas eu não. E ele falava, você vai fazer regressão em mim. E o doido aqui fazia. Só que eu fazia o seguinte, deita nesse divã, Zé Antônio. Eu entrava em prece, lia o evangelho, fazia uma prece e pedia ajuda para os amigos espirituais. Falava, vocês é que vão fazer. Eu não sou bobo nem nada, sou esperto. Então eu chamava Bezerra, chamava Eurípides, chamava todo mundo. E foram momentos assim, divinos, né? Divinos. Uma das coisas importantes é que no intraútero a gente grava, e isso eu fiz, o Zé Antônio fez comigo, quando estamos no intraútero, a gente grava um monte de problemas da mãe. Eu gravei da minha mãe o cansaço do parto. Qual é a mãe, naquele tempo que se fazia parto, né? Parto de 16 horas. Qual é a mulher que não cansa durante o trabalho de parto? E que não pensa assim, nossa, isso aqui não vai dar certo. E eu gravei. Então tem uma hora que eu falo assim, na regressão de memória, eu falo, nossa, está me incomodando isso aqui, tira esse travesseiro. E ele perguntou, quem que está falando isso? Eu falei, a minha mãe. Era a minha mãe que estava falando isso. Tira esse travesseiro. Aí quando eu saí daquela regressão, daquele intraútero, minha mãe estava encarnada ainda, e eu peguei o telefone e quase matei a velha lá no Rio Grande do Sul. Eu contei para ela como é que foi toda a gravidez dela. As dúvidas dela, as carências dela e as alegrias. Quando eu nasci, o berço, ela enxergava o berço e a prece meu pai fazendo. E eu falei, mas eu descobri que quem fez o meu parto não foi médico, foi a minha madrinha, que era enfermeira. Claro, eu nunca te falei que foi médico. Você nasceu em casa. Na minha imaginação, eu achava que tinha nascido no hospital, que tinha nascido médico. Não era a minha enfermeira, que era nurse no Uruguai, né? Lá no Uruguai a enfermagem é uma coisa
levada muito a sério. E ela era o que hoje é uma profissão, né? A enfermeira que faz parto, tal. Mas ela já era disso. Então, no primeiro ano, a gente grava um monte de coisas. E seria uma técnica muito boa que todos nós pudéssemos fazer uma regressão de memória ao intraútero. Porque tem muita coisa que a gente acha que é nosso, pequenos sofrimentos que nós temos, que foi gravado durante o intraútero. E aí tem uma outra novidade que foi a doutora Ellen Van Bach que descobriu nos Estados Unidos, presbiteriana, se apaixonou por terapia de vidas passadas e venceu uma das maiores autoridades em TVP. Ela descobriu que alguns de nós, não a maioria, mas alguns de nós, só dormem no 6º mês. Só dormem no 6º mês. Olha que interessante. E aí eu falo assim, mas eu sabia o que a minha mãe pensava. Eu registrava o que ela pensava, por isso que eu gosto da terra, né? Então, alguns de nós, ao contrário do que a gente aprende, que o espírito dorme quando miniaturiza. Nem todos. Alguns ficam lúcidos. Só vai dormir e aí esquece o passado e entra em sono profundo no 6º mês. A partir daí, a partir desse primeiro ano, porque na natureza todos os animaizinhos nascem já andando, já mamando, já comendo, menos nós. Nós nascemos absolutamente dependentes da mãe. Se não formos acolhidos, não sobrevivemos. Então o primeiro ano é extremamente importante. A partir daí, para espiritualizar a nossa existência, é importante que a gente, nas décadas que vêm, todas as décadas, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 ninguém merece, viu, pessoal? Eu estou com 70, eu já estou com a mala pronta. Ninguém merece chegar até os 100, porque eu atendo pessoas de 90 e 100. O seu Gava, eu atendi o seu Gava, ali na rua Paranaguá. Ele com 94, talvez até tenha aqui parentes que eu conheci do seu Gava. Ele fala, ele é italiano, ele só fala, esquecia o português, esqueceu, tinha 90 e tantos, e ele falava, doutor, e o por que não morro? E responde. Fala, seu Gava, isso não é comigo, seu Gava, isso é lá em cima. Aí eu falo, por que o senhor quer morrer, seu Gava? Ele falou assim, eu já enterrei a esposa, todos os filhos, todos os amigos que levavam ele lá, era uma neta, que já estava 50 e postando 60. Ele falou, doutor, eu levanto de madrugada, fico esperando a padaria abrir. Aí eu chego lá, compro o pão e o leite, mas eu quero conversar com o padeiro, eu quero conversar com o dono. E ele não quer conversar comigo. Ele olha para mim e acha que eu sou um ET, só porque eu tenho 94 anos. Mas o papo dele também não era da atualidade. Ele queria conversar sobre a Segunda Guerra Mundial, lá na Itália, ele veio da Itália, etc. e tal. Então, como é que nós vamos fazer uma coisa que a gente está constatando? Isso aqui para que é? É para mostrar que a partir, então, 100, 90, 80, a partir dos 65, 70, a gente se aposenta e o corpo, que está aqui em escurinho, o corpo começa a perder vitalidade, natural. E o corpo desce para a sua finitude. O espírito deveria brilhar. O espírito deveria estar brilhando. Mas a maioria esmagadora de nós, seres humanos, o espírito desce com o corpo também. No momento que se aposenta, perde a sua importância e desce todos. E desce o espírito e o corpo para a morte, através da depressão. E aqui, no momento que se aposenta, ele começa a procurar os médicos, porque ele começa a ter doenças. E vira uma farmácia. Daqui para frente, ele passa a ter uma doença terrível que se chama farmacite. Ele toma remédio para tudo. Remédio para o colesterol, remédio para dormir, remédio para o intestino,
remédio para rejuvenescer, vitamina, proteína, não sei o que, e vira uma coisa excelente. Mas o pior do que tudo isso, ele perde a finalidade, os objetivos da vida. Ele não, por quê? Aí aqui ele inventa de espiritualizar a sua existência. Aqui ele vai para as igrejas, aqui ele procura um monte de coisas, quando ele deveria ter começado o processo. É isso que Eurípides nos pede. Música, teatro, literatura, esporte, amigos, doutrina espírita, evangelho. Que mais? Que mais? Fala aí. Coisa boa. Amar, ser amado. Para que quando ele chegue nessa fase aqui, o corpo está descendo para o caixão, mas o espírito está brilhando. Quais são os exemplos que nós temos? O Hugo Gonçalves, o Niemeyer, com 104 anos, deram um negócio para ele, ele desenhou uma cidade para a África. E o pessoal botou na prancheta e botou os detalhes. O Chico. O meu exemplo é o Hugo Gonçalves. Ele falou, eu vou fazer 100 anos e vou embora. Ele fez 100 anos, uma semana depois, sentiu-se mal, teve uma tonturinha, correu para o hospital, sorriu e foi embora. Por quê? Porque o espírito está aqui, ó. Ele tinha um andador para andar, ele tinha uma fraturinha, tinha não sei o quê, mas a alegria era a mesma. Contava piada, falava, dava conselho, ouvia, participava de prece, fazia prece, declamava poesia, tinha alegria de viver. Eu gosto de falar daquilo que eu vejo dos meus colegas. O médico não teve esporte, não teve amigos, não teve cinema, não teve literatura, não teve música, só foi médico. Cortou, arrancou pedaço, receitou. Quando ele se aposenta, eu tenho um amigo, eu não vou dizer o nome dele, que um dia eu entrei no Viscardi e encontrei com ele. Ele falou, Ju, você já se aposentou? Eu falei, eu não vou me aposentar. Ele falou, não faça isso. Aí ele contou a história dele. Ele falou, me aposentei e cheguei em casa numa sexta-feira e falei, estou aposentado. Que alegria, que maravilha, estou aposentado. Aí falou, não me acorda mais cedo. Sábado de manhã levantou, 9 horas da manhã, tomou banho, fez a barba, foi para o centro de Londrina, veio aquilo, coisa de velho, foi na Cartola, comprou a camisa, comprou a gravata ali na loja Cartola, passou naquele grupo de velho ali no calçadão, fofoqueou, ouviu aquelas conversas chatas. Todos ali são meus amigos. Você não aguenta 5 minutos ali. Eles falam mal de todo mundo. Aí voltou para casa, almoçou, deitou, assistiu, coisa que não fazia, que trabalhava. Aí tá. Domingo foi uma maravilha. Saiu. Segunda-feira já foi dar palpite na cozinha. Aí a mulher dele falou, sai daqui. Não. Aí ele foi lá onde a moça estava fazendo limpeza. Doutor Franco, sai daqui. E não sei. Foi na televisão, ele se achava alguma coisa, falou, só tinha porcaria. Foi pro centro, encontrou os velhos lá. Meu Deus do céu. Bom, na quinta-feira, na quarta para quinta, ele tinha 6 meses antes recebido um convite para trabalhar numa cidade vizinha aí, fazer uns plantões lá de clínica geral. Ligou pro cara e falou, escuta, tem a vaga ainda? Estou indo. Voltou a trabalhar. Por quê? Porque não sabia fazer outra coisa. Então a pergunta é assim, você está se treinando desde a primeira infância? Música, literatura, doutrina espírita, esporte, amigos, lazer. Você tem lazer? Você tem um hobby? O Cláudio Sprossi falou para mim que tem uma escola alemã materialista, que prega que um homem tem que ter um exercício, uma atividade social, de preferência anônima, aí que pega, anônima, tem que ter um confessor, uma pessoa que ele confie, e tem que ter uma atividade profissional.
e uma atividade espiritualizante. Nós temos tudo isso, só não temos um confessor. Uma pessoa que a gente confie, uma pessoa que a gente chega e fala, sem ser aquele amigo da onça que concorda com os seus erros, né? É aquele cara que fala assim, você está errado. Não. Isso que você fez está errado. Esse é o nosso confessor. Né? Então, se nós não fazemos esse treinamento, no momento que a gente entra no inverno, aqui é o inverno da vida. O Dr. Dutra tem um livro que você já deve ter lido, né, que ele conta a história da andorinha. Aquela andorinha que sai do Polo Norte e vem ao Polo Sul. Ela anda 70 mil quilômetros por ano. Ela voa 70 mil quilômetros por ano. E ela tem aquele programa que ela cumpre 30 vezes na vidinha dela e desencarna, morre. 30 viagens ela faz, da Groenlândia ao Polo Sul. Umas passam pelo Brasil, outras passam pela África. Né? Nós também temos isso aí. Nós também temos esse programa. E esse programa tem que ser obedecido. Porque eu fui educado totalmente errado. Eu fui educado eu e a natureza. A natureza era aquilo que estava lá. De preferência, bem longe, a Amazônia. Lá era a natureza. Os meus netos estão sendo educados que eles são a natureza. Eu sou a natureza. E a natureza tem as suas leis. Então, do átomo, que a gente aprende na doutrina espírita, do átomo, a galáxia, nós estamos inseridos aqui. E a lei é uma só. A lei que rege o átomo e a lei que rege a galáxia é uma só. Toda a natureza obedece essa lei, as leis divinas, menos nós. Nós não obedecemos. Então, em vez da gente fazer movimentos assim, a gente faz movimentos assim. Tristeza, depressão, raiva, medos, preguiça. Uma série de necessidades, de dificuldades que não vêm atender as necessidades do espírito. Então, a gente, mesmo que sejamos intelectuais, mesmo que tenhamos lido muitos livros, mesmo que sejamos espíritas, que a gente se acha, né? O espírita se acha. A última bolacha do pacote. O que vai acontecer quando você entra no inverno da vida? O corpo entra em decrepitude e o espírito também. É por isso que Kardec deixou muito claro quando ele falou que morrer é diferente de desencarnar. Então nós morremos e ficamos presos aos nossos hábitos, ao nosso corpo, à nossa casa, aos nossos amores, as coisas que nós estamos fixados, naquilo que a gente chama de posse. O grande problema nosso é a posse. Então acontece esse movimento em vez de acontecer esse movimento. Só tem um jeito, que se chama educação. É através da educação que nós vamos resolver essa problemática aí. E a gente tem que seguir os exemplos que nós temos, né? Nós temos dentro de nós coisas muito fortes, que são portais de experiências passadas, né? Nós temos dentro de nós o cidadão romano, né? O cidadão romano que a gente trouxe de vidas passadas. É o homem da cidade. Paga imposto, obedece às leis, compra, paga, vive. Esse é o cidadão romano, está dentro de nós. Não vai desaparecer. São arquétipos. Esses arquétipos são muito fortes. Depois vem o católico apostólico romano, o religioso, que está dentro de nós, porque a gente veio de lá. Que vai no domingo ouvir o que o padre diz que é para fazer. Vai lá, faz um ritual. Não estou falando mal do católico, pessoal, porque as nossas famílias todas vêm do catolicismo. Eu fui criado por um pai espírita e uma mãe católica. Então, está dentro de nós esse arquétipo. O padre fala, faz assim, a gente faz assim, não discute, vai embora para casa.
Depois veio o homem freudiano, psicológico, as nossas neuras. Começamos a descobrir que nós somos neuróticos. Começamos a descobrir que a gente pode ter surtos psicóticos. Começamos a viajar para a nossa psique. Depois veio o social. Depois veio Marx e colocou uma proposta maravilhosa, fantástica, que não tem nada a ver com a loucura que está aí. Isso é outro departamento. E depois, aí veio a Revolução Francesa, veio a Revolução Industrial, veio os direitos do homem, e foi indo, e aí veio Kardec. Aí iluminou-se a nossa existência. E mais do que Kardec, veio Francisco Cândido Xavier. Eu falo assim, o homem espiritual, o homem coração, o homem amor. É esse homem que nós temos que perseguir. Esse arquétipo não está dentro de nós. Todas as coisas estão automatizadas em nós. Todos os verbos da vida estão, segundo o Costardi, estão automatizados entre nós. O coração bate automaticamente, o pulmão respira automaticamente, tudo funciona em nós. A célula funciona automaticamente. Aqui, quando começa aqui, quando o perispírito comanda, toda a funcionalidade do perispírito é automática. Menos o verbo amar, o perdoar, o tolerar, o entender, não estão automatizados. A gente precisa levá-los ao despertar. A gente precisa trabalhar esses verbos para que eles funcionem, senão eles não funcionam. Então, por isso que a gente desespera, que a gente tem dificuldades, e a gente entra em decrepitude do espírito, junto com a decrepitude do corpo físico. Tenho a certeza absoluta que estraguei o domingo de vocês, que está tão bonito. Mas a casa espírita não tem que deixar de ser um centro somente de benesses para ser um local onde desperta as consciências. E a nossa consciência não desperta com tapinha nas costas. Não desperta. Ah, você é maravilhoso, você é espírito. E a gente escreve na testa. Por que Eurípides, em 1930, abre o Hospital Esperança no mundo espiritual e a ala para os espíritos espíritas é a que mais cresce? Porque chegamos lá todos carentes afetivos. Chegamos lá todos com dificuldades, achando que aquilo que a gente fez, dei passe, participei da reunião mediúnica, fiz sopa, estudei, fiz palestra, fui da diretoria, participei do movimento, achando que isso vai nos dar um status de chegar lá e ser recebido pelo Dr. Bezerra com banda de música e com violinos. E a gente chega lá mais carente do que voltou de lá para cá, perturbado, vaidoso, intolerante, arrogante, achando que tem direitos conquistados. E entramos para o Hospital Esperança na ala dos psicóticos. Nós tivemos uma coisa muito bonita outro dia na reunião mediúnica. Acho que eu já contei para vocês, né, do hospital. Contei? A Luzita falava disso, né? A Luzita Pedroso me falava disso. Que na região entre Londrina e Rolândia tem um hospital ciclópico, gigantesco. E isso foi tão caro para mim, ouvir a história desse espírito, que eu quero passar para vocês para encerrar o papo de hoje. Para sairmos de toda essa depressão aqui, falar uma coisa bonita. A Luzita e o seu Hugo falavam. A Luzita, inclusive, uma vez ela falou o nome que eu esqueci desse hospital. Na terça-feira, na reunião mediúnica, já foi visto que esse hospital manda um tubo na reunião mediúnica nossa. Manda um tubo para a reunião mediúnica de vocês, de todas as casas. E os espíritos que são atendidos ali, a maioria são espíritos perturbados. Né? A maioria para a ala psiquiátrica. Alguns não sabem que desencarnaram, alguns em processos de vingança, ainda presos ao passado longínquo, né? Alguns ligados à droga, são todos atendidos ali. Mas são atendidos milhares. Nós temos uma pequena amostra grátis, nós temos um pingo dessa chuva toda
que a gente aproveita na reunião mediúnica, e nós temos que entender que nós estamos na reunião mediúnica também em tratamento. Então aconteceu duas coisas. A médium se viu na enfermaria naquele momento, viu que ela estava lá deitadinha, recebendo tratamento. Nossa, mas eu não estou doente. Tá, recebendo tratamento no hospital. E aí veio um espírito muito simples, um espírito muito bom, que dizia que tinha sido pedreiro, que a vida inteira dele ele construiu, era pedreiro, mas era um espírito tão simples, tão bondoso, não sabia que tinha desencarnado. E falou, nossa, mas aqui é tão bonito, mandaram eu sentar aqui. O Dr. Delcio ficou brincando, que eu falei, puxa um banquinho e senta aí. Ele falou, banquinho? Nossa, a poltrona aqui eu nunca vi igual, de tão linda. E o Delcio pegou no meu pé, falou, pô, você está dizendo que os caras têm banquinho, né? E aí ele falou, sentei aqui nessa poltrona, nossa, mas tem para cima um prédio, mas tão grande. E muito engraçado, o material que ele é construído eu nunca vi. Olha, eu sou pedreiro, eu faço casa. O material é transparente. Tem hora que parece vidro, mas não é vidro. Tem hora que parece fumaça, mas não é fumaça. E eu enxergo daqui as enfermarias. E eu enxergo todo mundo trabalhando em centenas de enfermarias. As pessoas, uns nos leitos, outros em consultórios, e eu enxergo os enfermeiros, eu enxergo os médicos trabalhando, e isso não tem fim. E esses que estão aqui mais perturbados, estão sendo levados para uma enfermaria especial lá. Aí a gente chega à conclusão, pessoal, que o entendimento nosso do mundo espiritual, que nos auxilia, que nos ampara, que trata da gente, trata de nós quando estamos na reunião mediúnica, naquela noite, nós ficamos internados lá, para receber passe lá, para receber bioenergia deles lá. Nós chegamos à conclusão que o nosso entendimento é minúsculo em relação à bondade, à caridade, à beleza que nós recebemos diuturnamente desses espíritos. Que esse hospital da nossa região aqui é uma das coisas mais bonitas que você pode. Ele foi descrevendo, depois ele falou do jardim. Ele falou, estou vendo agora que aqui embaixo tem um jardim para a gente ficar esperando. E que engraçado, tem flores aqui que eu nunca vi. E tem pássaros cantando aqui que eu nunca vi. Tão lindos, tão bonitos, e o canto deles. Aí ele falava para mim, você não está vendo? Oh, coitado de mim, né? Você não está vendo? Eu falava, não, meu irmão. Mas você não está ouvindo o som dos pássaros? Não, não estou. Mas que beleza. Então, a gente, apesar da nossa pequenez, da nossa insignificância, os amigos espirituais que nos amparam, quando a gente tem um mínimo de boa vontade, para que a gente não faça essa viagem aqui. Para que o nosso corpo, quando descer, o nosso espírito esteja com um mínimo de brilho, de lucidez, né? Porque os amigos espirituais, apesar das nossas carências e dificuldades, eles nos protegem muito. Eles são verdadeiros mentores espirituais de cada um de nós. Que o nosso domingo hoje seja de pensamentos elevados e espiritualizados. Um bom dia a todos.